Olá, amigos, estamos de volta com Conversando Agro, nosso encontro de todas as semanas, aqui na TV Minuano. Sábados, 10h30 da manhã, representações, domingos, 10h30 da manhã, nesse programa com a coprodução da AgroEffective, trazendo temas importantes do nosso setor agropecuário gaúcho e brasileiro. Antes de nós irmos com o nosso primeiro convidado desse programa, vamos saber como será a previsão do tempo. Rejane Costa chega com as informações. A próxima semana terá chuva no Rio Grande do Sul com a passagem de uma frente fria. Neste sábado, o tempo ainda fica estável em praticamente todo o estado, sem previsão de chuva significativa na maioria das regiões e com temperaturas em elevação. Entre domingo e terça-feira, um sistema de baixa pressão deve avançar e depois evoluir para uma frente fria, trazendo instabilidade e chuva para praticamente todas as regiões. Na quarta-feira, o sistema se afasta, a chuva perde força e as temperaturas entram em leve declínio. Os acumulados podem chegar a 50 milímetros ao longo da semana, com pontos isolados da metade sul podendo superar esse volume. Essa então a previsão do tempo para a semana que vem e nós vamos com o nosso primeiro assunto, um assunto muito importante sobre qualificação profissional, pois o Senar lançou esses dias em Ulha Negra o Centro de Qualificação Profissional e nós vamos conversar aqui com o coordenador do Centro de Formação Profissional Rural da campanha, o Leonardo Crâncio, que está aqui conosco para falar um pouco sobre essa iniciativa especial que foi lançada recentemente. Leonardo, prazer tê-lo conosco aqui no programa. Prazer é todo meu, Nestor. Grande satisfação de ter a oportunidade de compartilhar contigo aqui, com os teus telespectadores, um pouco do trabalho que a gente está realizando. Pois bem, foi lançado recentemente agora em Ulha Negra, esse centro que vocês do Senar planejaram e que traz aí, né, acho que um grande passo na evolução da qualificação profissional no campo, que há uma demanda muito grande. Sim, isso aqui foi pensado desde o início em preencher uma lacuna existente no meio profissional, principalmente no ambiente rural, onde a gente percebe uma grande dificuldade de mão de obra qualificada para ocupar e operar as máquinas existentes no campo, né? Cada vez mais tecnológicas, mais cheias de sensores, e se não tivermos pessoas capacitadas, habilitadas a lidar com elas, com certeza o investimento feito sobre esses equipamentos se torna bastante dispendioso na medida que uma pessoa não vai tirar dela o que ela se propõe, né? E a gente sabe que essa limitação da mão de obra está ocorrendo em todos os segmentos, né? No agro também não é diferente isso. Pois bem, né? Isso a gente vê, né, acontecendo. Muitas vezes falta essa mão de obra, falta essa qualificação, mas também falta muitas vezes o entendimento, né? Cada vez mais essa modernização chegando no campo, como falaste, né? As tecnologias também embarcadas, especialmente máquinas agrícolas, e muitas vezes não tem essa operação. E isso é um dos propósitos desse centro. Exatamente, o propósito desde o início foi pensado em contribuir com o conhecimento dos operadores, né? Então o centro ele é voltado a operações e ajustes das máquinas, ele não tem um viés fortemente voltado, por exemplo, para a questão de manutenção e diagnóstico. Isso aí seria mais relacionado à formação de um técnico, né? Mas como a gente quer ajudar o operador, o treinamento que nós temos aqui no centro, e foi tudo pensado assim por este caminho, é focado em operações e ajustes, para facilitar a vida do usuário mesmo. E o interessante também, né, que foi criada essa parceria, a gente pode ver aí durante o lançamento, as imagens, que não é uma questão só o Senar, mas é o Senar capitaneando também a parceria com diversas empresas do setor que também estão apoiando essa iniciativa. As importantes empresas do setor embarcaram conosco nesse projeto. É muito bacana porque, apesar de vivermos num país capitalista, e isso é importante, né, porque é assim que gira a nossa economia, as questões voltadas à disputa comercial ficou do portão para fora.
Aqui todas as empresas, juntamente com o Senar, têm um sinergismo de poder entregar algo a mais, né, para o usuário, como eu falei, e o foco principal converge em ambos os lados, aí, as empresas e o Senar, que é o produtor rural, que ao mesmo tempo é o cliente dessas empresas. Então a gente acaba unindo esforços aí para conseguir entregar uma boa capacitação. Bom, o que a gente pode falar, Leonardo, sobre a infraestrutura desse centro, o que ele vai trazer para essas pessoas que vão começar a frequentar os cursos que vão ocorrer aí? A infraestrutura surpreende a todos que vêm nos visitar, e até deixo aqui o convite para quem estiver passando pela região, quiser conhecer o centro. BR 293, quilômetro 166, né? Próximo ao trevo de Ulha Negra. Nós temos aproximadamente 36 hectares, área total, de área construída em aproximadamente 5 hectares, e aí sobra de área agricultável que a gente usa para aulas práticas, aproximadamente 29 hectares, algo em torno disso. E dentro dessa área construída nós temos 5 galpões de 1.125 metros quadrados cada um. Cada galpão é direcionado para uma empresa, e temos também 11 salas de aula, 4 laboratórios, um deles é um laboratório de informática, as outras 3 salas de laboratório nós estamos ainda planejando o melhor uso. Temos também auditório para aproximadamente 180, 200 pessoas, refeitório, cozinha, enfim, uma grande estrutura que permite a gente focar na capacitação e ter bastante conforto e condições de fazer um bom trabalho. E como é que vocês já estão vendo aí o interesse aí de pessoas em poder cursar esses cursos? Já está começando a haver uma procura a partir do lançamento? Uma procura bastante grande que já vinha acontecendo antes até, né? Agora a gente colocou um site no ar. Quem tiver interesse pode entrar lá no site do Senar. Tem um flag em cima que dá acesso ao site do Centro de Formação Profissional, ou bota no buscador lá, Senar-RS/CFPR campanha, e aí a pessoa já vai enxergar todos os cursos que nós temos à disposição, que estão ofertados. Por enquanto aparece lá os cursos até o início de julho, mas em breve a gente vai já botar bem mais coisa no ar. E claro que isso também depende das máquinas que temos à disposição aqui, que as empresas parceiras deixam em comodato conosco, e da capacitação dos nossos instrutores. Mas está tudo bem alinhado e em breve teremos mais cursos ainda. Vale a pena dar uma olhada no que já tem à disposição, e a tendência é que só aumente isso, né? Esses cursos atualmente eles são ligados muito mais à agricultura, à mecanização. Há também alguma ideia de expansão para outras áreas, por exemplo, pecuária, que é uma área que é muito forte aí na metade sul? Olha, inicialmente não foi pensado para isso, mas a procura da aceitação, eu não me atreveria a dizer que não seja possível, né? Talvez a gente necessite amadurecer a ideia, criar um projeto, mas, enfim, com o espaço que nós temos, a gente pode fazer muitas coisas aqui. Já está, assim, na pauta uma vitrine tecnológica com as empresas parceiras, temos também a proximidade da Embrapa, né, da FEPAGRO. Então, essa parte da vitrine tecnológica é uma coisa que já está um pouco mais avançada e mais madura, mas essa questão da pecuária teríamos ainda que estruturar melhor. A intenção sempre é aproveitar ao máximo da mão de obra que nós temos, da capacitação dos nossos instrutores. Também vamos em breve fazer um edital para a contratação de mais instrutores. Então a gente tem boas condições aqui e estamos tentando entregar o melhor para o nosso estado e o nosso produtor rural. Bom, Leonardo, quero te agradecer a disponibilidade e parabenizar o Senar por essa iniciativa tão importante de fomentar essa qualificação profissional no campo, especialmente num momento onde a gente precisa realmente aí de mais profissionais cada vez mais qualificados. Muito obrigado por nos trazer esse tema aqui no programa.
Eu que te agradeço a oportunidade, Nestor, é uma grande satisfação poder falar para todo o teu público aí, e a gente está à disposição. Se precisar, entre em contato aí, o pessoal também que tiver interesse, procura no site, venha nos visitar, porque vale a pena. Muito bem, a gente agora então vai com as nossas cotações, os números do mercado agropecuário. Ela vem de novo conosco, Rejane Costa. Arroz em casca, preço médio de R$ 58,10 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 182,78 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 59,27 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 116,37 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 65,50 a saca de 60 quilos. Boi para abate, preço médio de R$ 11,93 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,72 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 13,38 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,38 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 10,64 o quilo vivo. Esses então os números do mercado na semana, e a gente vai a um breve intervalo e volta em seguida com mais informações aqui no nosso Conversando Agro. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. E a gente está de volta aqui com a segunda parte do nosso Conversando Agro, este programa da TV Minuano, com a co-realização da AgroEffective, trazendo sempre temas interessantes e importantes do setor aqui na nossa emissora. E agora, antes de irmos para a nossa segunda entrevista, nós vamos conferir as notícias da semana. Chegam elas com Ieda Risco. A Arco realizou em Bagé a atualização dos inspetores técnicos do Rio Grande do Sul. A atividade reuniu 25 profissionais para revisar normas de registro, exposições e padrões raciais. A entidade avalia uma nova etapa prática até o fim do ano. A Arco também atualizou as comparsas certificadas pelo programa da Lã Gaúcha. A atividade tratou de padronização, protocolos de qualidade e rastreabilidade da produção. Segundo a entidade, 13 equipes usam o selo e são auditadas permanentemente. Marcos Tang foi reconduzido à presidência da Gadolando para o biênio 2026-2028. A decisão ocorreu em Assembleia Geral na sede da entidade em Porto Alegre. O dirigente defendeu mais visitas a produtores e maior representação da cadeia do leite. A ABCB afirmou que os búfalos na reserva biológica do Guaporé, em Rondônia, são um caso localizado. Segundo a entidade, os animais vêm de introduções reprodutivas dos anos 50 e ficaram décadas sem manejo. A associação defende estudos, monitoramento e soluções com critérios ambientais e sanitários. A ABCB levou dinâmicas com bezerras de búfala para a programação técnica da Mega Leite em Belo Horizonte. A agenda teve palestra sobre manejo, ordenha, reprodução e morfologia bubalina. As atividades aproximaram produtores, técnicos e pesquisadores do conhecimento aplicado à bubalinocultura. Porto Alegre recebe de 13 a 16 de julho a Conferência Internacional de Agricultura de Precisão. O evento ocorre pela primeira vez fora da América do Norte. A programação será realizada junto ao Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão e Digital.
A FENAGEM Promebo será realizada de 1º a 4 de julho na Associação Rural de Pelotas. A programação terá julgamentos, palestras, fóruns e atividades sobre genética bovina. Os destaques incluem o Fórum Promebo na Prática e a Arena dos Campeões. Essas então as notícias da semana, e a gente vem nesse segundo bloco com uma notícia de uma venda de genética brasileira Alenmar. Nós vamos conversar agora aqui com o Pedro Bastos, leiloeiro rural, que vai nos contar um pouco dos bastidores dessa venda tão especial. Pedro, prazer tê-lo conosco aqui no programa. Prazer é todo meu. Olá a todos os telespectadores. Tivemos o compromisso e a sorte de cair em nossas mãos a comercialização do leilão centenário da cabanha São Bibiano, que é um criatório de renome a nível mundial dentro da raça Angus, não só brasileiro. É uma referência em Angus, em Brangus e cavalo crioulo. E a gente teve na semana passada a venda de 22 lotes elite da cabanha São Bibiano, e no qual tivemos um interesse de uma cabanha, um criatório europeu, no qual despertou bastante curiosidade, porque eu acho que a gente pesquisou e foi a certeza absoluta que foi a primeira venda de Angus para a Europa, né, de um animal, né, não só sêmen, sim, já havia ido anteriormente, mas animal é a primeira vez. Pois bem, né, até essa curiosidade, né, chamou bastante atenção, mostrando também que essa nossa genética, especialmente no Rio Grande do Sul, tem um mercado muito bom pela frente ainda. Nos traz a tranquilidade, né, de saber que a gente está ofertando animais que agregam em qualquer parte do mundo, fazendo o caminho inverso dessa vez, porque na década de 60, o Dr. Antônio Martins Bastos Filho, então titular da cabanha São Bibiano, trouxe pela primeira vez um touro da Escócia, trouxe para o Brasil. Então foi um marco na época, e justamente no seu centenário a gente está realizando o caminho inverso. Então também eu acredito que foi um gostinho a mais dentro desse leilão que marca os 100 anos da cabanha. Bom, nos conta como é que foi um pouco desse bastidor dessa negociação. A Agri-Angus é um criatório já conceituado na Europa. É um criatório que é referência na raça Angus em Portugal, Espanha, na Península Ibérica, e também em outras partes da Europa adquirem animais da Agri-Angus. E eu tive a sorte de ser convidado a ser o leiloeiro da Agri-Angus no ano de 2026. Então fui até Portugal, a gente realizou o remate lá, um sucesso total. O remate na cidade de Tomar, fica a 1h30 de Lisboa, ao norte. E lá, na Agri-Angus, foi a segunda vez que eu estava lá, eu estive lá, eu já revisei o plantel dele anteriormente, e trocando ideias, a gente viu que tinha genética americana, genética canadense, genética australiana, genética argentina, e eu falei que acredito, do meu ponto de vista, que faltava ele ter uma genética brasileira, visto que o nosso clima, principalmente no sul do Brasil, é muito parecido, muito aproximado ao clima da região dele. Então, ele me deu carta branca para, assim que eu achasse um animal um animal de exceção, eu entrasse em contato e mostrasse o animal a ele. Então, foi o que eu fiz. Assim que eu vi o catálogo da cabanha São Bibiano nesses 100 anos, né, e somente uma ocasião especial para vir um ventre deste quilate à venda, eu fiz vídeos, fui lá na propriedade, mandei a genealogia, as DEPs, expliquei, mostrei o ventre, e no qual ele achou que faz sentido para o criatório dele e não quis perder, né? Ele até falou que ele tinha um limite, e no dia gostou tanto da fêmea que ultrapassou o limite e foi até um dos preços bem consideráveis para a temporada de Angus aqui no Brasil. Bom, Pedro, pela tua experiência e pelo que tenho visto já dessa primeira negociação, acredita que possa haver espaço também para outros criatórios do Rio Grande do Sul e outras raças também começar a também ter esse movimento para poder daqui a pouco repetir esse feito?
Com certeza. Eu acredito que ainda falta um pouco mais para outras raças, né, além do Angus, terem espaço em Portugal, não na Europa. Espaço tem, eu acho que ainda falta um número mais relevante para despertar criatórios europeus a adquirirem animais aqui. Eu acho que a Angus está na frente das outras raças e outros criatórios com certeza podem exportar a genética, com certeza agrega. Eu repito, o nosso clima é muito parecido com o deles, e esse também tem um outro lado, que ano que vem estaremos recebendo o Secretariado Mundial da Raça Angus. Então, despertou ainda mais o interesse desses criatórios portugueses, porque esse animal, esse ventre adquirido da cabanha São Bibiano, estará participando do julgamento ano que vem, que será em Esteio, além da Expo Inter também, que esse ventre irá. E em 2030, o Secretariado Angus é em Portugal. Então, a ideia é ir com embriões deste animal aqui do Brasil, participar do secretariado em Portugal no julgamento em 2030. Bom, vou aproveitar também a tua presença aqui, Pedro, para que a gente tem falado já com vários especialistas nos últimos tempos sobre esse mercado pecuário, a valorização que vem tendo em remates, em genética. Como é que tu também, na tua visão como especialista, está vendo também esse movimento da pecuária atualmente? A gente subiu um degrau do ano passado para cá, né? Especialmente final do ano passado, início desse ano. Está palpável essa virada de ciclo da pecuária nacional. A gente está colhendo resultados aí. Tivemos, ao meu ponto de vista, uma bela valorização na venda dos terneiros, dos bezerros aqui no Rio Grande do Sul. E também a genética, os animais de genética a gente, na grande maioria, vende no segundo semestre, né? Mas com esse aumento de demanda, a gente também antecipou muitos leilões. E aqui, a exemplo dessa Expo Outono, que fizemos semana passada em Uruguaiana, no qual as cabanhas São Bibiano estavam inseridas, a gente comercializou mais de 1.000 ventres com registro, né? Ventres registrados. E foi um belo de um termômetro para sentir o que virá no segundo semestre. E a expectativa é muito boa, porque a gente teve liquidez total. Tudo que a gente ofertou, a gente vendeu com ótimas médias. Visto comparado aos outros anos, a gente teve um aumento de 20% a 30% dos valores médios dos ventres registrados, e isso nos traz uma certa tranquilidade que o caminho está bem pavimentado aí para seguir crescendo, seguir principalmente com demanda, que é o que a gente busca, né? A valorização, o mercado é soberano referente a números de médias, mas a liquidez sim que é o importante, e isso traz rentabilidade ao produtor. Bom, Pedro, quero te agradecer desde já pela disponibilidade de estar aqui conversando conosco, parabenizar por essa excelente venda, e que ela possa também ser a primeira de muitas, abrindo portas aí para os nossos pecuaristas gaúchos que produzem um produto de tanta qualidade que chega àquela carne do consumidor com também qualidade, graças aí ao nosso clima, nossas raças e o trabalho desse criador. Muito obrigado, agradeço o espaço, parabenizo também pelo trabalho de divulgação, que é crucial também para que atinjam outros produtores, outros criadores, e que a gente siga num elo, num ciclo de crescimento em conjunto. Muito obrigado. Muito bem, vamos agora, antes de encerrar, com mais destaques da agenda do agro. O que será destaque no setor na próxima semana? Quem chega é ele, Arthur Chagas. A FEIPET será realizada de 7 a 9 de junho na FENAC em Novo Hamburgo. A feira reúne profissionais dos setores pet e veterinário com foco em negócios, tendências e inovações. O evento é exclusivo para profissionais e tem entrada restrita ao público do setor. O Nespro Conecta de junho será realizado no dia 9, das 12h20 às 13h20. A edição vai debater comunicação, reputação, posicionamento e influência no agronegócio. O convidado será Nestor Tipa Júnior, fundador da AgroEffective e especialista em comunicação no agro.
Muito bem, esses os destaques da agenda do agro, e a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do nosso Conversando Agro, sempre sábados, 10h30 da manhã, reapresentação domingos, 10h30 da manhã também, neste programa com a co-realização da AgroEffective. Lembrando para você, nas redes sociais, você confere a diversidade da programação da nossa TV Minuano, também nas redes sociais da AgroEffective, muita informação do agro e também o nosso programa O Campo em Notícia, que traz nessa semana a produção e o mercado do leite de jumenta. Nós vamos ficando por aqui, voltamos numa próxima oportunidade. Até mais!